E Deus é maravilhoso. Na verdade, eu vejo assim, não tem algo melhor que Deus. Não tem quem seja tão bom ou mais bom do que Deus. Porque o Senhor nos vê nas nossas dificuldades. Eu sou uma pessoa totalmente falha. E olha, eu errei muito durante a minha vida inteira. E no fim das contas, eu sempre vivi como está escrito lá em Salmos 31, no versículo 10. Está escrito: porque a minha vida é gasta com a dor e os meus anos são só com suspiros. Então meus anos são só... e a minha vida é gasta com a dor, e a minha força falha por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Então é a questão de realmente não merecer nada, porque a minha vida é gasta com dor, os meus anos são gastos no suspirar. Mas Deus nos conhece na nossa dor, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E focando nesses últimos dois, a onisciência e a onipresença de Deus significa que Deus pode estar em todos os lugares, está vendo todas as coisas que acontecem ao redor de todo o mundo. Não tem nada que Deus não saiba e nada que Deus não conheça. Então, você está passando por dificuldades, por momentos de aflição, você tem passado por dores, você tem pecado muito, feito coisas que você se arrepende e coisas que você não gostaria de estar fazendo. Deus está vendo todas essas coisas, mas Ele vê todas essas coisas não com um olhar de rejeição e com um olhar de alguém que não pode ser alcançado por Deus. Mas João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a questão? Nós, como pessoas que não são judeus, não estávamos preparados para Deus, não estávamos preparados para o Messias. A gente não podia alcançar Deus, até porque a gente não era da família de Deus e a gente não cumpria os mandamentos de Deus. Mas Jesus veio para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser filhos de Deus, para que nós possamos fazer parte da família de Deus, para que nós possamos ter parte com Deus. Uma coisa que não aconteceria sem a vinda de Jesus, mas Jesus veio e mesmo nós sendo pagãos que não seguimos os mandamentos de Deus, nós não buscamos pela sua verdade, não clamamos pela sua justiça e nem pedimos pela sua misericórdia, mas Deus ainda assim nos viu nesse lugar e entregou o seu Filho para que nós possamos ser salvos. No capítulo 10 vai falar isso, mas no versículo 9 de Salmos 31 vai falar: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldade, meus olhos são consumidos pela dor. Sim, a minha alma e o meu ventre são consumidos pela dor. Mas no versículo 7 vai falar: eu ficarei feliz e regozijarei na tua misericórdia, porque tu considerastes a minha dificuldade. Tu conhecestes a minha alma na adversidade. Então Deus nos vê na adversidade. Deus conhece a nossa alma quando nós estamos passando por dificuldade. E Ele não nos vê como algo que deve ser rejeitado, mas sim como algo que deve ser abraçado. Quando Deus nos viu pecando, indo contra Ele, não estávamos prontos para a sua vinda, não estávamos prontos para a sua justiça, pois somos condenados quando não temos Jesus. Ele entregou Jesus, mesmo nós não merecendo. E isso é lindo! Isso é lindo! Deus é muito bom e Ele não tem algo mais bom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem algo melhor do que isso. Porque a gente não merecia. É basicamente isso. É eu roubar, matar, me prostituir e prostituir outras pessoas, e roubar outras pessoas, e matar outras pessoas, e fazer tudo de ruim. E a gente faz todas essas coisas porque a gente julga as pessoas, porque a gente deseja as coisas das outras pessoas, porque nós desejamos outras pessoas, nós traímos em nossos pensamentos, nós roubamos em nossos pensamentos, nós fazemos mal em nossos pensamentos, mas Deus ainda assim nos amou tanto. Deus nos amou tanto que entregou Jesus para que nós possamos viver a vida eterna, para que nós tivéssemos um guia, um redentor, que pagasse todos os pecados que nós cometemos por nós,
Isso é uma coisa muito linda. No versículo 22, finalizando o Salmos 31, vai falar assim, ó: porque eu disse em minha pressa, estou cortado, fora diante dos olhos do Senhor. Contudo, Deus ouviu a minha voz, ouviu as minhas súplicas quando eu clamei. Então, ó, amem o Senhor, todos vós que sois santos, porque o Senhor preserva o fiel abundantemente, retribui abundantemente ao orgulhoso. Então, que é orgulho, o Senhor também retribui abundantemente. Então, sede de boa coragem, e Ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperai no Senhor. Então, se tá ruim, espera no Senhor, fica tranquilo, fica na paz, porque Ele considera as nossas aflições. E Ele fortalece o nosso coração. E se você acha que Deus não pode ser bom? Meu amigo, Deus viu tudo que você passou, sabe tudo que você está sentindo, e Ele quer te ajudar. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para mim, esse daí é o nível mais alto possível do marketing. Porque se você está cansado e oprimido, pronto, você tem um problema. E você tem a solução já entregue. Vinde a mim, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Filho do único Deus. O Deus que criou céus, terra e mares. Se você ainda está com dificuldade para entender que Deus é esse, é o Deus da Bíblia. É uma coisa linda, é uma coisa linda. Deus é muito bom. E, mano, a Bíblia vai falar dessa bondade do Deus Todo-Poderoso, que é muito diferente desse Deus mau que as pessoas veem. Até porque, se Deus fosse mau, Ele não entregaria seu Filho único para morrer por nós. Vamos sem medo. Vamos sem medo aqui, ó, sem medo, espalhar o Evangelho de Cristo e viver da vontade de Deus para as nossas vidas, meu amigo e minha amiga.